Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar aqui algo com vocês. Eu quero um pouco da sua atenção para nós tratarmos sobre isso. Antes de tratarmos sobre o objetivo desse vídeo, eu quero ler uma poesia de Gustav Friedrich Martin Müller, que tem como título E Não Sobrou Ninguém. Abro aspas, diz assim a poesia de Martin Müller. Um dia vieram e levaram meu vizinho que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram meu vizinho que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No outro dia, vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No outro dia, vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. Fecho aspas. Queridos, só um pouco aqui da trajetória de Martin Müller. Não sobrou ninguém. E quando Hitler ele assume ali aquele poder, aquela força, estamos falando da Alemanha, aquele espírito nacionalista, e muitos confiaram em Hitler, imaginando que ele ia trazer igualdade, liberdade, ia cuidar das pessoas, aquele espírito nacionalista. Quando, na verdade, ele depois começou a mostrar de fato quem ele era. Martin Müller se simpatizou bastante, um pastor, estão falando de um pastor, tem simpatia por Hitler. Aquele nacionalismo, aquela defesa da soberania da nação, a questão de acabar com a desigualdade, aumentar a potência do país, da nação. Só que depois, Hitler começou a revelar suas garras. Não tarde demais, Müller começou a se contrapor ao posicionamento de Hitler, porque Hitler estava perseguindo uma etnia, um povo específico, fazendo com que eles não tivessem emprego, não conseguissem vagas na escola e jogando todo o problema da nação sobre esse povo específico, a saber, os judeus. Müller começa a abrir os olhos e nesse despertar ele vai fazer contraponto a Hitler. Nesse contraponto, ele é preso, passa 8 anos preso e depois ele é solto e ele continua sua jornada em defesa do bem comum. Vemos uma poesia que talvez você diga, mas o que tem a ver essa poesia comigo, com minha realidade? Que sou assalariado, com a minha realidade, que tenho minha casa, estou bem com a minha esposa, estou bem com meus filhos, estou bem espiritualmente. O que eu tenho a ver com esta poesia? Queridos, talvez você não tenha nada a ver com essa poesia e nem o que você está vivendo. Mas deixa que eu trazer refrescar da nossa memória. Ano passado, 2024, um padre de uma paróquia chamada São Domingos, em Osasco, São Paulo. O nome dele é José Eduardo. Ele começou a ser investigado pela PF. A PF investigou. Meses depois, após a investigação, ele foi indiciado pela PF. A investigação, o indiciamento dizia que ele havia participado de minuta de golpe, de atos antidemocráticos, sendo um dos participantes da desordem social, e a polícia vai e persegue aquele padre. Estamos em 2025, não muito distante, um pastor evangélico muito conhecido chamado Silas Malafaia, ele sofre perseguição do mesmo modo que o padre fora ali sofrendo a busca e a apreensão e depois o indiciamento pela PF. Agora o pastor Silas Malafaia, ele também sofre a chamada busca e apreensão. E os áudios é exposto em veículos de grande
comunicação aqui no Brasil para, acredito eu, fazer com que venha uma histeria coletiva e que para gerar na cabeça das pessoas uma opinião. Opinião que Silas Malafaia está participando e participou do golpe. Malafaia, ele quanto mais quando ele critica de forma veemente pessoas que compõem o STF. E isso é colocado ali os palavrões que ele fala, que ele diz contra o filho do ex-presidente, o que ele fala da sua postura ao ex-presidente, e com isso fica aquele vendaval, aquela tempestade. Aí uns vão dizer, pastor, falando palavrão. Outros vão dizer, participou mesmo do golpe. Christian Costa, ele conversou com alguns grupos, aliás, ele conversou com alguns ministros que compõem o STF, e eles disseram que a postura que a PF tomou não foi nada agradável e não foi nada bem visto entre eles. Quem autorizou? Provavelmente o mesmo que tudo vai parar na mão dele, o Alexandre. E talvez você diga, não, mas ele tem que fazer isso, e tem um grupo hoje que está fazendo isso. O canhão estava sobre um padre católico, agora o canhão se virou para um pastor Silas Malafaia. E talvez você diga, mas eu não tenho nada a ver com isso. Pois bem, amanhã pode ser que esse canhão esteja virado para grupos de esquerda. Amanhã talvez esteja virado para mim, para você. E como diz aqui, o título não sobrou ninguém. Talvez, queridos, sobre para todos. Porque veja bem, o Brasil ele está sendo mal visto pelos países lá fora. Tanta coisa para se resolver e a nação ela se debruça sobre uma mulher que pintou uma estátua, 14 anos de prisão. Um homem que também esteve naqueles atos, que inclusive veio a óbito, mesmo tendo o parecer da PGR, sua soltura, o cumprimento de sua pena em casa. O ministro disse a Alexandre que não viu, que não teve tempo, e Clesão vem a óbito. Tudo isso está girando no país, nos países afora também. Aí você pega e me diz, mas Cristiano, esses golpistas, aí vem os palavrões, pior, os desejos, o ódio, os piores desejos das entranhas do ser humano, desejando morte, etc. E o nosso país precisa ser apaziguado. Esse país precisa voltar aos trilhos da economia, da segurança, da educação. Enquanto isso, um grupo que está no poder procura destruir aqueles que pensam diferente. E os países afora estão observando. O Brasil tomou algumas atitudes bem desagradáveis. Uma delas foi não considerar o grupo terrorista que mata homossexuais, que mata crianças, que violenta adolescentes e jovens, que tira a vida dos pais em frente de seus filhos. O Hamas não é considerado, não há um posicionamento do governo dizendo que eles são terroristas. E depois, o Brasil toma a segunda atitude negativa, que é tirar o nome do memorial do Holocausto, querendo dar uma mensagem para Netanyahu, dizendo que o Israel está cometendo genocídio e o terceiro fazendo comparações esdrúxulas, dizendo que está havendo um holocausto, não respeitando a memória daqueles que sofreram com o holocausto.
Nós vemos aí a China, a Índia, o Japão, a própria Rússia, costurando acordos para tentar amenizar ou tirar ou diminuir as taxas sobre eles. Porque o Brasil não é exclusivo sobre a taxação. Mas a medida que dá a entender é isso. Japão, China, Rússia, Índia, inclusive países desses que foram citados fazem parte do conhecido BRICS. Mas estão ali costurando, conversando diplomaticamente com os Estados Unidos para reduzir ou isentar taxas e fazendo acordo. Mas o Brasil diz, sabe por quê? Nós não lembraremos bota de americano. Sabe o que é que grupos têm dito? Nós não prestaremos continência à bandeira americana a não ser a brasileira. Sabe o que é que muitos grupos têm dito? Que nós somos contra o imperialismo e colonialismo dos americanos. Discursos, lógico, esses que agradam a determinados grupos, mas que, politicamente, economicamente, leva o Brasil a um precipício muito cruel. Porque quem sofre? O assalariado. Quem sofre? A microempresa. Quem sofre é aquele que faz exportação. Quem sofre? Aqueles que tentam viver bem dessa nação. Aí eu lhe pergunto, querido, aonde nós vamos parar? Para piorar, a neta do presidente da República grava um vídeo falando da soberania do país. Ok, somos soberanos. Falando do Pix, ok. O Pix é nosso. E ela vai dizer que os Estados Unidos colonizou o Brasil. Eu digo que professor de geografia ou de história, qual escola, universidade que essa menina passou para ela dizer que o Brasil foi colonizado pelos Estados Unidos? E isso, lógico, só leva o Brasil para ser um pária dentro de tudo que nós estamos passando. Temos problemas internos grandes. Lógico, a mídia ela não vai divulgar. A mídia ela fecha os olhos, porque afinal de contas é bilhões que essa mídia ela tem se beneficiado com esse atual governo. E aqui eu não estou querendo dizer para você acreditar em mim, confiar em mim, nada disso. Eu quero dizer para você que outrora foi o padre, agora foi o pastor. Determinado espectro político está sendo perseguido. E se amanhã esse canhão se virar para o seu lado, não esqueça. Como você não é de direita, você não ligou para isso. Como você não é padre, também você não deu importância a essa perseguição. Como você também não é evangélico, nem é pastor, também você não deu importância a isso. Como você não é judeu, também você não dá importância para isso. Mas hoje está sobre um lado, direcionado para um lado, amanhã pode estar direcionado para todos nós. E o que nós poderemos fazer? Deixo aqui, queridos, essas observações e que Deus tenha misericórdia do nosso povo, da nossa nação, porque, pelo que eu tenho visto, os políticos, muitos políticos, que têm aí nadado abraçadas em dinheiro do suor do pagador de imposto, não estão nem aí para a nossa vida. É tempo de paz, de união, é tempo de nós despertarmos, porque aqueles que outrora falavam da humanística de Platão, de Aristóteles e de Sócrates, para entender o porquê a pessoa cometeu determinado delito, o porquê que a pessoa levou a pessoa a determinada situação, causa, efeito. Na humanística, o homem é o centro. Mas parece que aqueles que outrora andavam e era o bastião, digamos assim, da humanística, na verdade são verdadeiros tiranos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.